2025 foi um ano de celebração no Eletrão. Foi o ano em que o Eletrão celebrou 20 anos de atividade no âmbito da responsabilidade alargada do produtor em Portugal e quis finalizar esse ano num conjunto de atividades onde destacaria o evento de celebração dos 20 anos, que foi um evento onde o Eletrão procurou, de alguma forma, chamar o passado do Eletrão a um momento de comemoração, a um momento de reconhecimento pelo percurso desenvolvido e pelo contributo individual das diferentes pessoas que passaram pelos órgãos de gestão do Eletrão, seja ao nível de direção, seja ao nível dos órgãos sociais da Associação, Conselho de Administração, Comissão Executiva, Assembleia Geral. Portanto, foi um ano onde chamámos não só as pessoas que deram a sua cota-parte de contributo para o Eletrão ser o que é hoje, como também quisemos fazer isso num contexto de envolvimento dos diferentes stakeholders, reciclagem, municípios, operadores logísticos, administração, enfim, toda a constelação de stakeholders com quem o Eletrão hoje se relaciona. 2025 foi o ano onde o Eletrão viu atribuídas 3 novas licenças de elétricos, pilhas e embalagens. De elétricos não há a constatar grandes alterações, manteve-se o âmbito, manteve-se sobretudo o modus operandi da gestão dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, mas o mesmo não se passou na licença para a gestão de baterias. Houve um alinhamento já da gestão dos resíduos de baterias pelo regulamento de baterias europeu e nas embalagens de ordem idêntica o Eletrão viu renovada a licença nos moldes anteriores do funcionamento do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens. No entanto, um tempo mais tarde, viu adicionado o âmbito da gestão de embalagens não urbanas. Portanto, há aqui também uma alteração a constatar relativamente à gestão de embalagens, permitindo Portugal e as entidades gestoras alinharem o âmbito de gestão das embalagens com o âmbito previsto no regulamento de embalagens. E com isto, reforçou-se a atividade do Eletrão por um período de 10 anos, marcando-se de alguma forma ou confirmando-se aquilo que era a nossa suspeita, que é contarem com o Eletrão como um dos agentes da reciclagem, um dos principais agentes da reciclagem. O ano de 2025 fica marcado pelo maior aumento dos valores de contrapartida para recuperação de gasto dos sistemas de gestão de resíduos pela recolha e triagem de resíduos de embalagens. Foi um aumento drástico, foi um aumento mal planeado, sem previsibilidade e sem visibilidade de alguma forma de todo o processo para as empresas. Não obstante, o Eletrão desde a primeira hora reconheceu que havia de facto um histórico de não atualização destes valores de contrapartida e que algum tipo de recuperação de gasto ou de cobertura destes gastos teria que ser avançado para os sistemas de gestão de resíduos urbanos. A TGR sofreu para 2025 uma alteração muitíssimo relevante do ponto de vista do seu processo de cálculo, com um impacto económico muitíssimo grande nas contas das entidades gestoras e ao dia de hoje estamos a fechar o relatório de contas de 2025 sem um processo de conta definido que não nos permita fazer os acréscimos devidos às nossas contas para garantirmos que de facto conseguimos honrar os compromissos com a administração, nomeadamente com o pagamento da taxa de gestão de resíduos. Ainda sobre a taxa de gestão de resíduos, continuamos com um tema em aberto, que é o facto de vermos uma constante pressão de aumento da parafiscalidade incidente no setor, sem que com isso consiga perceber qual o destino concreto ou de que forma é que estes valores financeiros que são expurgados do setor são devolvidos de alguma forma para um setor que é carente de infraestruturas, que é carente de instalações de tratamento, que é carente de unidades de reciclagem. Não podemos ficar alheios do que se passa na envolvente europeia. E na envolvente europeia eu destacaria duas grandes dinâmicas. A primeira dinâmica diz respeito ao reforço dos mecanismos do mercado único. Aqui há um conjunto de iniciativas europeias a correr dentro do pacote da economia circular, que verá a luz do dia em 2026, que o que procura de alguma forma é
levantar todo o conjunto de barreiras operacionais e administrativas que existem entre os diferentes Estados-membros para fazer funcionar com menores perturbações o mercado único no que diz respeito ao setor da gestão de resíduos. Ainda hoje temos uma dificuldade administrativa e encargos financeiros para fazer cruzar a fronteira, mesmo entre Estados da União Europeia, resíduos. Isto é particularmente relevante para Portugal quando muitas vezes não temos capacidade de tratamento ou capacidade de reciclagem de determinados resíduos e, portanto, temos logo estes custos de contexto associados ao cruzar a fronteira, aos movimentos transfronteiriços de resíduos. Também no pacote da economia circular há a destacar o mundo do elétrico e eletrónico, o que está a passar. Sabemos que nas baterias e nas embalagens a Europa sanou o tema com a publicação de regulamentos. O regulamento de baterias e o regulamento de embalagens são de aplicação direta no espaço europeu. Nos elétricos e eletrónicos ainda não se sabe qual é que vai ser o instrumento jurídico utilizado. Existe a expectativa que venha também a ser um regulamento, eliminando as tais diferenças de aplicação dos diferentes Estados-membros, mas o que se sabe é que este regulamento vai também responder à dinâmica do setor da elétrica e eletrónica. E nós hoje encontramos elétrico e eletrónico nas mobílias, nos têxteis, num conjunto de outros aparelhos que estavam excluídos do âmbito de atuação, como o caso dos moinhos eólicos, como o caso dos cabos marítimos, e portanto há todo um conjunto de alterações ao modus operandi da gestão de resíduos elétricos e eletrónicos que são expectáveis virem a ser discutidas e implementadas em 2026. E naturalmente Portugal terá que se ajustar e terá que se adaptar a esta nova realidade.